Inicialmente, nós agradecemos a presença do senhor aqui e já antecipando votos de muitas felicidades neste Natal e no Ano Novo. E começo perguntando ao senhor, o 2017 foi um ano difícil para a economia, muito difícil, aliás, para a economia nacional. Para as administrações públicas nos estados nem se fala, mas o estado do Ceará deu um exemplo para o país, pagou as suas contas em dia, mas nós temos 2018, que é um ano de eleição, e o que será dele? Bom, primeiro dar um bom dia a você, Edson, a toda a sua equipe, a todos os telespectadores aqui que estão nos acompanhando. E dizer que 2017 foi mais um ano com grandes desafios, como você disse, na economia brasileira, na política, né? E acho que com muito trabalho, com muita pactuação, com uma equipe muito bem sintonizada, nós conseguimos atravessar 2017 mantendo o Estado equilibrado, mantendo o Estado com suas contas em dias, fazendo não só com servidores, mas com fornecedores. Demos aumento para servidores, várias categorias, fizemos concursos públicos, vários concursos públicos, a polícia, convocação das universidades, enfim. Mas o mais importante que eu acho nessa parte da gestão é a capacidade que o Estado teve de investir. Em 2016, nós fomos o Estado que mais fez investimento público em 2016 dos Estados da Federação. E agora, em 2017, eu não sei como é que vai ser o comportamento dos outros Estados, mas nós vamos investir esse ano mais do que nós investimos nominalmente do que 2016. E é o que a população nos cobra, que é o que a população espera, investimento em novas estradas, em novas unidades de saúde, escolas, segurança, contratação de pessoal, viaturas, investimento na área da saúde, enfim. Então, isso para mim é o que é o mais importante. Todo o ajuste e equilíbrio fiscal que a gente faz na gestão é para garantir que haja um aumento de investimentos para o Estado. E nós estamos preparados para 2018, nós fizemos todo o dever de casa, como a gente diz, para entrar em 2018, e se a economia se mantiver como agora o último PIB do trimestre foi positivo e foi quase o dobro do Brasil, o Ceará, né? Nós estamos com 6 meses com taxa positiva de emprego no Ceará. Então, se mantiver nesse ritmo, eu acredito que 2018 será ainda um ano melhor do ponto de vista de investimentos para o Estado. A grande preocupação hoje é a questão hídrica. Como vai se comportar o inverno agora de 2018 e a conclusão da transposição, que é o grande problema da nossa segurança hídrica para o Estado. Então, se chover ou se a transposição chegar no prazo realmente previsto até março, né, a nossa tranquilidade do ponto de vista para o Estado ela é muito boa. Governador, 2018 é um ano de eleição e ano de eleição os governantes sofrem muitas pressões para atender pleitos de servidores públicos, de construir obras que as comunidades reclamam há muito tempo, e isso acaba dificultando a gestão. O senhor disse que 2018 está preparado para isso, mas para essas condições de disputa eleitoral? Não, nós estamos fazendo todo um planejamento, o orçamento foi aprovado agora na Assembleia, com um conjunto de políticas que o Estado vem planejando fazer. Vou dar um exemplo. Cada ano que passa, a gente tem investido cada vez mais na área de saúde, que é o grande gargalo, que é o grande cobrança com a população, né? Pra você ter uma ideia, talvez a gente chegue ao final desse ano com quase mais de 200 milhões de reais a mais em custeio da saúde comparado com o ano passado. Eu já aumentei de 2016 para 2015 230 milhões. Né? Então, pra você ter uma ideia, mas, por exemplo, um grande gargalo que nós temos na saúde, que era uma angústia muito forte minha, é a fila de pessoas aguardando uma cirurgia. Temos hoje algo em torno de 15 a 18 mil pessoas no Ceará atualmente, aguardando para fazer uma cirurgia. Não estou falando de cirurgia de emergência não, porque cirurgia de emergência tem que fazer no hospital na hora que chega. Eu estou falando que estão na espera
foi diagnosticado um problema, foi definido que precisava fazer uma cirurgia, não é de emergência, então ele está aguardando que tenha. Então nós aprovamos essa semana passada uma lei na Assembleia que me autoriza fazer um edital para convocar a iniciativa privada, os hospitais privados, para a gente atender essa população que tem na fila. Então, eu já estou com dinheiro separado, dinheiro reservado para isso. Eu quero ainda lançar esse ano o edital e, com isso, garantir que as pessoas que estão esperando há um ano, 6 meses, né, por uma cirurgia, possam... Eu quero ver se a gente zera essa fila de cirurgia a partir de janeiro de 2018. Essa era uma das coisas que eu vinha tentando planejar, mas com a demanda dos meus equipamentos de saúde cada vez maiores, porque quando está numa crise, a população demanda mais o serviço público de saúde. A população muitas vezes deixa o plano de saúde, quem pagava, demanda mais pelo serviço público, isso aumenta mais a demanda, e isso requer mais recursos do Estado para atender essa demanda. Então é uma área... Então, nessa área da saúde, na área da educação, com o programa Avanço, que é a Bolsa para o Universitário, nós estamos cada vez mais fortalecendo a meritocracia na gestão pública. Ou seja, é importante que a gestão pública seja meritocrática, valorizar os melhores, né, apoiar, estimular. Acho que essa é uma prática que precisa cada vez mais ser instituída na gestão pública. Governador, o senhor falou no aumento do custeio na saúde pública. Mas o Estado aumentou o seu custeio, no geral, significativamente. E a perspectiva, como construção de um novo hospital, por exemplo, lá em Quixeramobim, o aumento da composição da Polícia Militar e da Polícia Civil, tudo isso faz com que cresça, não é, o custeio da administração pública. Qual é a perspectiva de 2018 para este crescimento, principalmente levando em consideração que é um ano de pressão dos servidores para aumento salarial? Olha, tudo que a gente tem feito é planejando o que é que se vai representar nas contas públicas, né? Não só no ano seguinte, não, no futuro. Mas, Edson, eu acho que uma coisa importante é que uma gestão ela precisa estar sintonizada com o que a população mais anseia, mais cobra. É o Estado tirar um pouco o seu papel em alguns setores que o privado pode fazer melhor, né? E aí nós estamos entrando nas concessões públicas, etc., e focar naquilo que é papel do Estado, que precisa melhorar o seu serviço, que é exatamente saúde, segurança e educação, essas 3 áreas, e geração e possibilitar um ambiente econômico para o Estado que possa gerar oportunidade de emprego. A gente fala muito de desigualdade social, nós temos muitos pobres, né? E a diferença entre pobres e ricos é muito grande no Brasil. Mas eu só posso distribuir riqueza se o Estado tem riqueza. O Estado precisa crescer para eu poder distribuir essa riqueza, principalmente para os mais pobres. Então, a economia ela precisa crescer, né? Então, por isso o foco na siderúrgica, o foco na refinaria, trazer a refinaria, o foco da nossa luta pelo hub aqui no centro de conexões com a Air France, que é a LM Gol, Fraport alemã no aeroporto, a Angola Cables com os cabos de fibra ótica, o Rotterdam com o Porto do Pecém. Está precisando criar que a economia cearense cresça. Eu só vou poder distribuir essa riqueza se a gente crescer. Então esse é um foco fundamental. Segundo, focar naquilo que eu falei. Segurança é uma das grandes reivindicações da população. E eu só posso melhorar a segurança se eu tiver um efetivo maior, contratar mais gente, equipar, ter um gasto maior com isso. Então eu preciso fazer essa equação. Eu priorizo isso, porque é o que a população mais cobra, e crio as condições para que o Estado possa suportar esse planejamento que eu estou fazendo. Então a mesma coisa da saúde. A saúde, nós começamos agora um hospital em Jaguaribe. Até então, o hospital de Quixeramobim, e aí nós não tínhamos ainda um centavo do governo federal, que é obrigação dela repassar recursos para os equipamentos públicos do Estado. Então conseguimos agora 30 milhões para o hospital. Nós estamos operando menos de 40% do hospital esse ano. A ideia é que a gente possa, a partir do próximo ano, já ir operando o hospital. Ela está fazendo cirurgia, etc. Está com 33% de operação, né? Nas nossas contas, praticamente 40%. Nós vamos agora, com esse incremento de recursos a partir de janeiro, colocar o hospital para funcionar em sua plenitude. Mas por que não colocamos antes? Porque se eu botasse o hospital todo para comprar, mesmo que eu tivesse botado dinheiro do Estado
para fazer, o governo federal fica, olha, o hospital está funcionando, não precisa de dinheiro, então é preciso também cobrar essa responsabilidade da União. Né? E graças a Deus aí eu tenho que fazer esse registro, o presidente do Senado nos ajudou muito, o senador Eunício nos ajudou na abertura das portas do Ministério, isso tem possibilitado, que possibilitou esse aumento dos recursos. Então, da mesma forma que nós estamos iniciando a construção do Hospital de Jaguaribe, eu já oficializei para o Ministério que a previsão daqui a 2 anos nós vamos precisar, até para se planejar, nós vamos precisar dos recursos da União para o custeio do hospital. Então, o Estado tem que se planejar, nós vamos crescer esse ano. A receita de ICMS, a previsão é crescer acima de 7% esse ano. Apesar do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, que a União repassa para os Estados, vai crescer bem menos do que isso. Nós tivemos uma redução no reparto do Fundeb esse ano, e isso aí o Tesouro tem que suprir essa demanda, mas a gente tem feito as coisas com muita responsabilidade, com muito planejamento. O país perdeu a cultura do planejamento, né? Eu acho que precisamos retomar isso. É por isso que eu lancei o Ceará 2050, muito baseado no Fortaleza 2040, pensar o que nós queremos do futuro do Ceará para as próximas gerações. Então, não é um gestor pensar só nos seus 4 anos, é pensar qual o legado que a gente deixa para o nosso estado e o que é que nós queremos para o Ceará para o futuro. Governador, ainda nessa questão do custeio, o custeio com o pessoal, o Estado está dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, mas o Estado não tem controle sobre os gastos previdenciários, né, sobre as despesas com a Previdência. No seu governo já foi feita alguma alteração, inclusive aumentando a alíquota dos servidores e do patrão, que é o Estado. Quais são as medidas para conter esse crescimento neste momento que se fala que a Previdência é o fim do mundo no país? Bom, primeiro, nós estamos pagando a consequência de não ter feito lá atrás, né, algumas mudanças importantes, políticas importantes, ter nos preocupado. Né? Então, na verdade, os próximos 10, 20 anos, o Estado vai sofrer muito com isso. Isso aí é uma conta que só tende a aumentar. Mesmo que venha a fazer dar mais um avanço no seu dever de casa, agora... Foi o que nós fizemos. Eu negociei com os servidores, tanto que não teve uma manifestação, eu aumentei a alíquota de 1% ao ano para os servidores e 2% ao ano para o Estado. Né? Mas não aumentei para quem ganhava até o teto do 5 mil e poucos. R$5.500, ou seja, que é a lógica, né, Edson? Quem tem que pagar mais é quem ganha mais. Essa é que é a distribuição de riqueza. De riqueza que a gente quer no país. Que essa é a grande mudança que o Brasil tinha que fazer. Os grandes fortunas desse Brasil pagam muito pouco, diferente dos Estados Unidos, que lá, por que as universidades têm tanto dinheiro, investem tanto em pesquisa, investem tanto em ciência? Porque os milionários ricos lá investem muito nas universidades, porque senão vai ter que pagar o dinheiro. Eles fazem a opção, ou eu pago o governo ou eu invisto na universidade. Então eles preferem investir nas instituições, nas universidades. Então, a gente está aqui procurando fazer o dever de casa, cumprir o dever de casa. E esse problema da Previdência é um problema que nós contratamos uma equipe fora, técnicos, para a gente poder... Me apresentaram há 15 dias atrás, que eu disse, olha, a gente precisa buscar alternativas para fazer em relação a isso, enfrentar esse problema, sem ter que tirar direitos de trabalhador ou tirar direito de servidor. Né? Então, me apresentaram um belo estudo, nós estamos agora nos aprofundando nesse estudo, a gente pretende algumas delas implantar a partir de 2018, repito, sem mexer em direitos conquistados, né, pelos servidores públicos, exatamente para que a gente possa, a médio e longo prazo, equacionar esse problema da Previdência do Estado. Nós não vamos resolver esse problema da Previdência a curto prazo. Nem o país vai resolver, nenhum Estado vai resolver. O Estado hoje tem um déficit de 1,5 bilhão. Vamos chegar esse ano, talvez, a 1,6 bi, 1,7 bi. E no próximo ano ele cresce ainda mais. Ele cresce, nós queremos estacionar esse crescimento,
Ou seja, colocar nas contas públicas esse déficit estacionado e criar outras alternativas para suprir esse crescimento, para que não tenha um impacto tão forte nos investimentos do Estado. Porque a partir do momento que eu tenho que tirar, só para o telespectador entender, eu tenho que tirar, hoje o aposentado ou pensionista do Estado, a gente tem o desconto do servidor, que vai para uma conta, o dobro disso é o que o Estado paga, o governo paga, e digamos que hoje é em torno de 900 milhões que eu tenho para pagar os servidores, aposentados e pensionistas. Fora os 900 milhões, eu boto 1 bi e 600 milhões do Tesouro. Ou seja, dinheiro que eu poderia estar investindo em educação, investindo na segurança, investindo em saúde, né? Você imaginar 1 bi, eu gasto 3 bilhões por ano de saúde. Mais da metade disso está indo para pagar o déficit da Previdência do Estado. Então é algo muito complexo, é algo que precisa ser dado um freio, né? E é isso que nós estamos procurando estudar para garantir que esse déficit não se acumule, não cresça tanto e não cause tanto prejuízo à população. Governador, esse é o maior desafio do país, do Brasil e dos estados brasileiros. Governador, o senhor fez referência ao crescimento do PIB. Destacou que o ICMS terá um significativo aumento, né? Significativo em relação à crise nacional, e que o FPE não vai responder como o ICMS está respondendo. Mas na mensagem que o senhor encaminhou para a Assembleia do orçamento, não tem tanto otimismo com relação a essa economia de 2018. O que é que o senhor espera realmente que aconteça para melhorar a situação? Porque neste ano de 2017, nós tivemos uma entrada significativa de dinheiro que estava lá estocado na Caixa Econômica, que é o FGTS e PIS. Isso deu um incremento muito grande na economia. 2018, qual é a expectativa que nós teremos? A gente precisa ser sempre conservador, né? Quando a gente apresenta um orçamento para a Assembleia, a gente precisa ser o máximo possível conservador para não gerar uma expectativa e ser frustrado em relação a isso. Como esse ano a gente fez uma perspectiva de crescimento se não me engano, de ICMS de 4%, 5%, vamos chegar a 7%, ou seja, vai ser maior. Então é melhor fazer uma previsão conservadora e ter um resultado maior do que fazer ao contrário. Eu sou muito otimista, eu gosto de sempre pensar no melhor, né? Apesar de que internamente no governo a gente sempre trabalha o pior, sendo conservador, mas eu sempre sou otimista de achar que as coisas vão melhorar, né? Em relação à água, em relação à economia, em relação... Então, mas eu acredito que pelo comportamento, principalmente nesse segundo semestre de 2017, a gente vai ter vai ser pequeno, mas vai ser gradual o crescimento de 2018. Eu espero. Governador, como é enfrentar uma eleição com a política e os políticos numa situação até degradante? Eu acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil que eu acho que precisa servir de exemplo, né, para que a gente possa construir uma política que as pessoas compreendam a política como o papel de transformar, de uma visão republicana, de cuidar das pessoas, de cuidar dos estados. Infelizmente há uma descrença muito grande por tanta coisa ruim que as pessoas têm observado na política e no país como um todo, né? Então é preciso ter uma reforma política nesse país. Eu fico impressionado como é que, diante de tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, a gente não conseguiu produzir uma reforma política nesse país. Nós vamos passar por uma eleição praticamente do mesmo nos moldes das eleições anteriores. Mudou pouquíssimas coisas, né? Então, eu acho que o Brasil precisa ter mais a compreensão da necessidade de fazer uma reforma política. Nós temos 40 partidos, isso não existe, né? Uma coisa assim, as pessoas criam um partido hoje para fazer negócio, para cobrar espaço, para barganhar, uma coisa assim. Então é preciso a compreensão da necessidade de fazer uma reforma política profunda nesse país. Não uma reforma política que faz de conta, mas uma reforma política, faz uma avaliação do sistema
política que a gente vive hoje no Brasil, do financiamento de campanhas públicas. Então, enfim, eu acho que essa é uma questão. Nós vamos procurar, o que eu, por exemplo, vou procurar fazer nas próximas eleições é mostrar o que o Estado tem feito, os avanços que o Estado tem procurando fazer, o que os resultados, os compromissos que nós assumimos, estamos cumprindo, o que é que nós desejamos para o futuro do Ceará. Né? E acho que esse é. E fazer um debate franco, tranquilo em relação à necessidade de cada vez mais construir uma política mais transparente, mais séria, mais republicana, uma gestão pública mais eficiente. Né? Acho que esse deve ser o que deve prevalecer o debate no ano que vem. Governador, o senhor já fez referências aí à segurança e à saúde, mas as cobranças, penso que as grandes cobranças do eleitorado, dos próprios adversários do senhor, vão estar exatamente nestas duas áreas, levando-se em consideração que se o Estado do Ceará não é o máximo na área de educação, também não está aquém, né, nesta área. Fez o seu dever de casa e estamos relativamente bem nesta área da educação. Então nós temos saúde e segurança. Os dois numa situação muito ruins. Eu não considero a saúde ruim, não, porque isso não sou eu que estou dizendo, não. O relatório do Banco Interamericano agora, eles estão dizendo que o Ceará tem o melhor sistema de saúde pública do país. Né? O problema é que está bom? Não. Precisa melhorar? Precisamos, muito. Mas tivemos muitos avanços no Ceará em relação... Nós não tínhamos uma policlínica, hoje temos 21 funcionando. Nenhuma. Nós não tínhamos nenhuma UPA, hoje temos 29 funcionando. Nós não tínhamos nenhum centro de especialidade odontológica para as pessoas fazerem tratamento dentário, temos 19. Nós não tínhamos nenhum hospital no interior, temos 3 funcionando hoje. Né? Nós não tínhamos o SAMU, hoje quase 70% dos municípios têm o SAMU. Nós temos um estado do Brasil que tem uma aeronave UTI 24 horas para salvar vidas. Você sabe quanto é que custa uma aeronave dessa para salvar uma pessoa lá em Itapoca, trazer para cá? É 30 mil, 40 mil reais, se for contratar privado. O Estado tem público de graça para a população. Um dia eu cheguei lá, estava salvando um bebê, trazendo um bebê dentro de uma incubadora. Né? Então, porque as pessoas só enxergam, porque infelizmente, e aqui eu faço uma crítica, muitas vezes a mídia só gosta de mostrar as coisas ruins. E por que não mostra a quantidade de vidas que nós salvamos, que os hospitais atendem, que as unidades atendem? Então dizer que está bom, não estou dizendo que está o melhor dos mundos, mas que nós tivemos avanços importantes, tivemos. Hoje, as pessoas demoram menos tempo para fazer numa UPA do que num atendimento privado. Nós temos 6 UPAs do Estado aqui em Fortaleza, atendendo 24 horas com médico. Você pergunta a um amigo seu no plano de saúde, às vezes um plano de saúde demora mais tempo para ser atendido do que no sistema público hoje no Ceará. Então, é uma coisa que precisamos reconhecer as coisas boas. Claro que precisamos melhorar muito a questão da saúde. E é por isso que um dos gargalos da saúde hoje, né, isso é pesquisa, a população cobra, primeiro, o posto de saúde atendendo melhor e que tem remédio, que é o papel do município, não é do Estado, e nós estamos apoiando. Só agora eu estou passando 12 milhões de reais para a Prefeitura de Fortaleza para ajudar na compra de medicamentos. Eu ajudo todos os municípios cearenses, hospitais, né? A população cobra exames. Você imaginar o interior, Edson, você precisava fazer uma mamografia, nem clínica particular tinha mamógrafo, tomógrafo. Hoje você tem uma rede de policlínicas onde as pessoas podem fazer todo tipo de exame que quiser. Tomografia, mamografia. E aí, a partir do momento que você faz o exame, você vai demandar. Quando você não descobre o problema, a pessoa às vezes até morre. Mas quando você faz o exame, aí vem a outra cobrança. Você faz o exame, descobre, agora quer o tratamento, quer a cirurgia. Né? Então, isso é uma coisa que quanto mais você aumenta o serviço à população, vai aumentando também a cadeia para atender essa população. Então, hoje que eu vejo um grande gargalo é exames em Fortaleza. Né? O Roberto Cláudio abriu uma policlínica aqui para fazer exames, porque a pessoa vai no posto de saúde, que é a porta de entrada do sistema, e o médico atende, você precisa fazer uma tomografia, você precisa fazer uma mamografia, você precisa fazer um exame de coração. E aí, ele vai para onde fazer esse exame? No interior tem as policlínicas.
Aqui só tem um ainda, nós vamos fazer 6, né? Nós estamos listando 2, o Roberto está fazendo mais uma, a ideia é fazer um em cada regional. Então, exame é uma cobrança da população. E a terceira é cirurgia. A pessoa faz o exame e a pessoa, ó, você tem que fazer a cirurgia, você tem que... E aí, a rede pública não é capaz de atender todas as demandas. E é por isso que nós estamos lançando agora, com essa aprovação da Assembleia, a minha meta é zerar, é reduzir a fila de pessoas esperando por cirurgia, né? Sei que precisa melhorar muito ainda a qualidade da saúde do Ceará, mas se você for comparar isso com a saúde pública de outros estados, né? Se você for comparar com outros estados, o estado do Ceará está muito acima, né, da média dos estados brasileiros. E na segurança, a segurança é uma questão, nós vivemos uma epidemia no Brasil. Você sabe que o meu debate tem sido, eu não estou jogando responsabilidade para ninguém, mas o governo federal é omisso nessa área. Nós não temos um plano nacional para isso, nós não temos uma meta. Você tem uma ideia, 3 anos de governo eu vou completar agora, não recebi 1 centavo do governo federal para a Secretaria de Segurança Pública. 1 centavo. Todos os investimentos que o Estado tem feito têm sido recursos próprios do Estado. A violência hoje é uma briga por um negócio ilícito, que é o tráfico de drogas, né, que se espalhou pelo Brasil inteiro, que a responsabilidade para proteger as nossas fronteiras é da União, é do governo federal, para proteger as fronteiras contra tráfico de armas, que toda semana a gente prende arma aqui de fora, é do governo federal. O governo federal foi reduzir a quantidade de efetivo nas fronteiras do Brasil, né? Então não há uma estratégia, eu não posso nem legislar sobre isso. Quem tem que legislar é o Congresso Nacional. Então, o que cabe ao Estado fazer? Aumentar o efetivo, estamos aumentando. Aumentar a viatura, estamos aumentando. Equipamento, monitoramento eletrônico, comprando 2 aeronaves novas, valorizando o profissional, trabalhando com inteligência, operações, parceria, pactuação. Chamei Poder Judiciário, Polícia Federal, todos para sentar à mesa, porque isso é uma questão que não é só da polícia, né? Trabalhar a prevenção, com areninhas, com campinhos, enfim, com a escola tempo integral, com a educação. Nós temos um plano, talvez o Ceará é o único estado do Brasil que tem um plano escrito, com metas, com objetivos. Fui buscar o que há de melhor no Brasil para isso, né? E precisamos ser muito claros com a sociedade, não fazer o discurso fácil da oposição, né? Que essa é a minha crítica. Acho que a oposição ela sempre tem que existir, ela é importante a oposição. Mas fazer a crítica construtiva. Qual é a sugestão da oposição em relação à segurança? Você sabe qual é o que é que ela sugere? O que é que ela sugere que eu ainda não fiz em relação aqui ao Ceará? Eu estou até perguntando. Eu quero que alguém me diga. Não, precisamos aumentar a polícia, aumentando. Precisamos aumentar a polícia civil. Fiz concurso, aumentei, chamei agora mais 730. Precisamos trabalhar com inteligência. Estamos trabalhando. Monitoramento eletrônico, estou botando. Valorizar os profissionais, fazer a promoção. Então, eu estou até querendo saber o que é que a oposição critica tanto em relação à segurança, o que é que deve, mas sugiram. Seja propositivo. Participe do pacto que eu estou lá aberto para todo mundo participar, né? Então, e que ninguém, é preciso ser sincero com a população, nós estamos pagando um preço muito caro hoje pelo país não ter tido uma política no passado, não ter prevenido aos nossos jovens estar hoje nas ruas ou nas drogas, né? Então, nós estamos construindo os passos, Edson, não tenho dúvida disso. Nós estamos construindo os passos, nós vamos fazer do Ceará um estado modelo nessa área. Agora, isso não acontece da dia para a noite. Isso é igual à educação. A educação começou em 2007 com o CID, com o PAIC, nós estamos com 10 anos. Hoje nós temos a melhor educação pública do ensino fundamental do país. Melhor do que São Paulo, do que Rio de Janeiro, do que Rio Grande do Sul. E tem uma coisa diferente do estado do Ceará, nós somos transparentes com os dados. Porque São Paulo esconde os dados dos homicídios, aqui não. Né? Todo mês a gente divulga e divulga os números corretos. Governador, no ano passado, aqui nesse mesmo espaço, falando de política, nós comentamos as dificuldades experimentadas pelo PT. Elas mudaram? O senhor vai para a campanha com o PT, defendendo o PT? Olha, Edson, o partido hoje, se você for analisar, as pessoas estão olhando muito mais as pessoas do que os partidos, né? Eu considero que o PT teve
políticas do presidente Lula muito importantes para a população. Sabe? O Lula hoje tem um reconhecimento do Nordeste brasileiro e do país, não estava disparado aí nas pesquisas, por conta de olhar para os mais pobres. Então foi um partido que sempre olhou muito para as pessoas que mais precisam, para as políticas públicas que acolhessem as pessoas mais pobres, que olhou para a educação. Eu olho para o Ceará, nós temos 3 institutos federais de educação. Nós vamos chegar agora a 31. Né? Quem mais criou universidade nesse país, um analfabeto, que a gente diz analfabeto que não tem curso superior, nunca se formou. Um presidente que nunca se formou foi o presidente que mais criou universidades, institutos federais no país. Quem devia ter feito isso era o sociólogo, doutorado lá, naquela época que foi presidente. Né? Então, tem coisas boas, tem muita coisa boa. Né? Tinha muita gente que não conseguia nem comer direito no Nordeste brasileiro, passaram a ter 3 refeições. E tem erros também, que precisam ser corrigidos, superados. Então esse é um trabalho que precisa ser feito. Né? Olhar a política como uma coisa republicana, coisa de servir as pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio desse debate, dessa eleição. E nós precisamos ter a humildade disso, de reconhecer, olha, tem as coisas erradas que precisam ser corrigidas e também mostrar as coisas boas. Nós não podemos fazer da política algo tão desastroso, tão ruim. Até porque tudo na vida depende da política. O valor do salário mínimo do cidadão depende da política. O valor da passagem do transporte coletivo dele depende da política. Depende da política o emprego dele. Então, a política precisa estar na vida das pessoas. E é preciso saber escolher bem, votar bem, levar a seriedade no voto, na escolha dos nossos representantes. Porque quem está lá em Brasília, talvez você perguntar à população, quem você votou para deputado federal na última eleição? Talvez as pessoas nem lembrem. Mas são eles que estão lá votando reforma da Previdência, estão votando o aumento do salário mínimo, estão votando a política da saúde, que afeta a vida dele todos os dias. Então a política ela é muito importante na vida das pessoas, é importante a gente fazer esse debate no próximo ano. Governador, recentemente, declarações do senhor admitiam até a possibilidade de o ex-presidente Lula não ser candidato. O senhor até chegou a falar em Haddad, Ciro e Haddad e tal. Hoje o senhor ainda alimenta essa ideia de que o Lula poderá não ser candidato ou não será candidato. E nesse quadro, como é que fica a relação do senhor, tendo o Ciro aqui no seu palanque e o Lula também no palanque? Não, primeiro vamos aguardar os candidatos, porque ainda estamos no ano 2017, 2018, nós vamos discutir as eleições e a política. Mas quando eu disse isso, é porque eu parto do princípio que é preciso renovação na política. Né? Para mim, o Lula foi um dos maiores presidentes desse país. Né? Não merece nem merecia estar passando o que está passando. Né? Então, esse é um aspecto. E se cometeu erro, precisa punir. Qualquer pessoa que cometeu erro precisa punir, precisa ser punido, etc. Mas quando eu fiz aquela declaração, eu parto do princípio que é preciso renovar os quadros da política, é preciso colocar pessoas novas, né? Então, a minha fala foi essa. E o próprio PT tem nomes muito bons nesse país. Nós temos o grande nome do Ciro Gomes também, que é pré-candidato, pessoa que é meu amigo, meu parceiro. Então, enfim, mas nós vamos aguardar 2018, vamos saber como é que vai se comportar o quadro político para poder fazer as definições aí, como é que vai se dar o quadro eleitoral 2018. 2018 é amanhã. O senhor vai dar os primeiros passos para definir a sua chapa, as suas alianças, a partir de quando? Antes ou depois do Carnaval? Não, só no prazo eleitoral. No prazo eleitoral. Junho, né? Junho, julho. Governador, o prazo eleitoral quem faz é o político. Todo dia ele faz campanha. O governador, quando vai inaugurar uma obra, recebe os correligionários dele, que estão batendo palma. Isso é natural, normal. Então, o prazo da política, quem faz é o candidato. Nós temos um calendário eleitoral que diz até quando se pode fazer as convenções para homologar as candidaturas e registrar esses candidatos. Isso. Vamos cumprir os prazos eleitorais. Não tem prazo eleitoral para o candidato ou para os candidatos se articularem na formação das suas alianças. Não, nós vamos começar a conversar. Você não imagina, assim,
coloco um pouco aqui no meu lugar. Eu não gostaria de estar, não, sei bem que é muito maravilhoso. Eu nunca imaginei enfrentar um momento assim tão conturbado. Você imaginar pegar uma crise política, 6 anos de seca, uma crise econômica pesada. Então, a minha dedicação, a minha energia tem sido muito voltada para isso. Então, planejamento, reunião, buscar alternativa, usar a criatividade para superar a crise. Então esse tem sido o meu foco. E vou continuar em 2018 agora. Já vou começar também a conversar com os partidos, para saber quais serão os rumos que nós vamos tomar em 2018. Quem são os partidos que vão estar na nossa base, na nossa aliança. Então, vamos intensificar. Minha prioridade continuará sendo administrar o Ceará, que é a minha responsabilidade. Mas vamos intensificar, vamos começar a discutir já o processo eleitoral de 2018. Governador, muito obrigado pela essa entrevista e renovo os votos de felicidade. É a primeira vez que eu estou falando, estou sendo aqui inédito, né? Falando aqui de política, só disse que ia falar de 2018, mas estou, pela consideração a você, aliás, que ele é uma pessoa que tem muito carinho, muita admiração. Muito obrigado. Grande profissional. Então, está de primeira mão aqui ouvindo do governador um pouco sobre a política de 2018. Muito obrigado, governador. E, como estava dizendo, renovo os votos de felicidades ao senhor, à sua família, de Natal e um ano novo próspero realmente. Obrigado para você também. E que a todos os telespectadores aqui, quero desejar um Feliz Natal, um ano 2018 com muita paz, com muita energia, muito trabalho, muita saúde, porque tendo saúde o resto a gente corre atrás, como a gente diz no interior, mas também que venha muita chuva para o Ceará. Nós estamos precisando muito de água para que a gente possa renovar os ânimos aí da população. Um abraço. Obrigado.